Brasília, nesse momento, um incêndio de grandes proporções atinge pelo menos 2 tanques de combustível de uma empresa que fica num terminal privado próximo ao Porto de Santos, no litoral de São Paulo. A gente já tem algumas imagens desse incêndio. O fogo começou por volta das 10 da manhã e a fumaça já pode ser vista de muito longe. Os moradores do bairro contam que ouviram várias explosões e os navios que estavam atracados no porto já estão saindo por causa do risco de outras explosões. Ainda não há informação sobre mortos ou feridos. As informações completas você acompanha no Jornal Hoje, às 1h20 da tarde, horário de Brasília. Você fica agora com as notícias da sua cidade. Boa tarde. Boa tarde, ao vivo a gente começa falando do incêndio na área da Lemoa. No meio da manhã teve uma explosão em uma empresa. Esse incêndio começou por volta das 10 horas da manhã e assustou aqui moradores da região porque as chamas, a fumaça pode ser vista de vários pontos de Santos e de muitas cidades aqui vizinhas a Santos. Realmente, todo o aparato do Corpo de Bombeiros, né, Tony, está indo para o local, já tem bombeiros trabalhando na área. Realmente um trabalho que deve durar aí muito tempo ainda, né? Exatamente, esse fogo começou por volta de 10 horas da manhã. As imagens realmente podiam ser vistas de várias partes da região. Nós temos imagens, inclusive, das nossas câmeras na praia, no Canal 6. Nós temos a câmera mostrando a balsa de vários pontos. Você vai ver daqui a pouco. Olha, temos imagens ao vivo do Canal 6. Ainda dá para ver a fumaça se dissipando. Temos também imagem da balsa, da travessia de balsas entre Santos e Guarujá. Você vê ali ao fundo, já se dissipando um pouco, mas é uma grande coluna de fumaça. Aqui a imagem é do alto do prédio da TV Tribuna. A sede fica em São Vicente. O incêndio está sendo na Lemoa, em Santos. Então dá para saber a distância de que poderiam ser vistas essas chamas, a coluna de fumaça preta que se formou a partir desse incêndio, que já dura 2 horas aproximadamente. Sim, e o fogo, segundo informações que tivemos ao vivo lá da repórter Solange Freitas, continua e não há nenhum indício de que as chamas estejam sendo debeladas aí pelo Corpo de Bombeiros. Bom, para saber então sobre o trabalho, né, do Corpo de Bombeiros, nós vamos falar ao vivo com o porta-voz do Corpo de Bombeiros, o capitão. Capitão, como é que está sendo feito esse trabalho? Ele vai falar com a gente por telefone. Como é que os bombeiros estão se concentrando nesse trabalho para apagar essas chamas nesse incêndio? Boa tarde, Bonita. Boa tarde, Tony. O Corpo de Bombeiros, ele mandou no local aí 80 bombeiros. 8 viaturas elas saíram aqui da capital, uma força tática nossa, no qual elas vão conseguir se unir com as equipes, já estão abaixadas e também com as equipes de segurança da refinaria, para tentar fazer o resfriamento dos outros tanques, que a grande preocupação do Corpo de Bombeiros é que o fogo se espalhe para os outros tanques e tenha uma situação bem pior. No momento agora, fazendo o combate, resfriando, a tática de resfriar os outros locais para que a gente consiga aí segurar esse incêndio. Capitão, o senhor disse que são 8 viaturas que estão vindo da capital. Essas viaturas são diferentes das que já estão começando esse primeiro combate aqui? Elas têm algum produto químico para combater as chamas? O senhor poderia explicar para a gente? Não, sem dúvida, Pedro. Essas equipes que estão se deslocando já desde as 10h20 da manhã, na hora que começou o incêndio, elas são equipes preparadas para atendimento de grandes ocorrências, né? Então elas já possuem ali, as viaturas também da Baixada, elas possuem esses equipamentos. Só que nós vamos ter um número maior de bombeiros, um número maior de frentes, para que a gente possa fazer o combate utilizando não só água, mas também espuma, né? Que a espuma ela vai ter ali um aspecto para a gente tirar o oxigênio do incêndio, e a água ela tem o caráter de resfriamento. E isso daí certamente é um grande problema, porque a água mesmo não consegue nem atingir a base do incêndio. Ela já evapora antes de chegar no fogo. Capitão, pela sua experiência, o senhor acredita que essas chamas ainda continuam por um longo período? Ela não é um tipo de incêndio que vai ser fácil de ser controlado. O Corpo de Bombeiros aí também remeteu ao navio governador Fleury, que é responsável pelas ações no Porto de Santos, para ajudar principalmente no reabastecimento de água, que isso vai ser fundamental, para que a gente faça o resfriamento e esse incêndio não passe para outros tanques. E aí sim, a situação vai ficar muito fora de controle e o Corpo de Bombeiros aí não quer que isso aconteça.
Agora, capitão, a respeito de vítimas, né? Parece que 2 pessoas foram atendidas, mas não há ainda informações de vítimas que estejam aí em perigo. Como é que o bombeiro está trabalhando, os bombeiros estão trabalhando com essa situação? Se há ou não vítimas? No momento que nós recebemos a primeira ligação, nós registramos vítimas no local, Vanessa. Mas o problema é que nós temos ali uma grande temperatura. Então, até para uma pessoa que não possui equipamentos, por causa da propagação do fogo, ela não consegue ficar próxima. Então, às vezes, algum funcionário, algum tipo da própria brigada de incêndio que não tem algum equipamento, por exemplo, ele quer ajudar, mas ele pode estar em perigo ali por causa da grande propagação. Cerca de 700, 800 graus de temperatura estimativa que ela tem ali. Então, em volta, no entorno dela, as pessoas elas vão sentir isso. Inclusive, até os outros tanques de combustível, que esse é o grande problema agora no momento, da gente resfriá-los para que o fogo não passe para os outros locais. Agora, capitão, a área está isolada, então quantos metros as pessoas não podem se aproximar? A área está completamente isolada, os próprios equipamentos que a refinaria possui, que já são instalados, né? Então, tanques que ficam posicionados próximos dos tanques para que façam o combate, ali não tem uma pessoa que opera, ele é operado. E certamente todas as pessoas que estão ali em volta, inclusive os homens do Corpo de Bombeiros, eles têm que ficar a uma distância segura. E ali isso só vai ser determinado por causa da quantidade de calor e a propagação do fogo que for atingir essa pessoa, para que não sejam vítimas aí da ocorrência. Agora, capitão, muitas pessoas que passam sensação térmica, muito calor, muito quente. Isso, obviamente, é normal, né, por conta de toda a situação, um incêndio de grande proporção. Como é que a gente pode, então, trabalhar daqui para frente, né? É impossível ainda dar, obviamente, uma previsão, mas muita gente falou que já está realmente sentindo aí esse reflexo com muito calor em todas as partes ali próximas do local e até mais distantes. Olha, Vanessa, esse é o grande problema, né? O incêndio ainda não está sob controle. O Corpo de Bombeiros está fazendo todo o trabalho possível para fazer o resfriamento, para tentar depois fazer o combate propriamente dito. A situação ainda é impossível da gente fazer o combate ao foco principal, por causa que a água ela não consegue nem chegar próximo. A questão ali olha que ela é lançada por cerca de 50, 100 metros, ela vai evaporar antes de atingir a base do incêndio. Então, o incêndio ele vai ser contido de forma bem demorada, ela é gradativa, de acordo com a evolução dos trabalhos. Quando a gente conseguir atingir as outras partes dos campos, onde a água consiga respirar o fogo e acabar com o incêndio, ou a própria espuma consiga retirar o oxigênio abafando o incêndio, aí sim a gente vai conseguir ter um posicionamento melhor. Mas ainda não está sob controle, está fora de controle ainda. Bom, a situação então é lógico, ela depende primeiro do controle dessas chamas e está sendo então feito o trabalho nos outros tanques para que eles também, que o fogo não se propague para eles, é isso, né? Então, capitão? Tony, é exatamente essa função e trabalho estratégia, a tática de rápida mobilização das equipes que o Corpo de Bombeiros possui, ela vai ser empregada nesse momento para que a gente tenha o sucesso de resfriar os outros tanques e não deixar que os outros tanques explodam, porque ali tem álcool, ali tem gasolina, outros combustíveis que são altamente inflamáveis, e isso certamente pioraria muito o combate ao incêndio e poderia até machucar outras pessoas. Agora, capitão, a estratégia então vai ser, penso eu, deixar que esse combustível que está nesse tanque, primeiro ele queime todo e se evite que ele se propague para aí poder, de vez, acabar com esse incêndio. Exatamente, Tony. O tanque que acabou explodindo e pegando fogo, fisicamente não há como acessá-lo. Não há nenhum tipo de material que possa combater essa chama em tão alta temperatura, a não ser que a gente faça a extinção do incêndio por causa que acabou o combustível. Então, essa vai ser a tática e essa a tática usual. Quando você tem incêndio de plataforma de petróleo, por dia, porque não há possibilidade de você fazer o combate ao incêndio propriamente dito.
você tem sim a possibilidade de fazer um combate de um jeito que a gente possa isolar esse local, as equipes resfriando os outros tanques, para que não tenha novas explosões e possui ali depois a dificuldade para fazer o combate em todos os tanques queimados ao mesmo tempo. Capitão, sabemos que ainda é muito cedo, né, para se fazer uma previsão, mas já é possível ter uma ideia de quanto tempo vai durar esse trabalho? Quanto tempo é possível, se é possível saber quanto tempo vai durar esse trabalho aí? A gente tem imagens ao vivo agora do Globocop, imagens impressionantes, realmente muito fogo. O senhor já tem uma previsão de quando vocês vão realmente conseguir controlar todo esse incêndio? Infelizmente, a gente não pode fazer o objetivo que é de os outros tanques não pegarem fogo. Certamente ele não vai ser extinto em poucas horas, né? O trabalho ele vai ser bem gradativo, a quantidade de água que vai ser jogada ali não vai ser muito grande e o resfriamento ele vai ser necessário apagar o incêndio do tanque, dos tanques lá que estão pegando fogo. Capitão Palumbo, só mais um questionamento. Nós falamos a princípio em 2 tanques, temos imagens agora do Globocop mais uma vez sendo mostradas aqui, parece que são mais que 2 tanques. Vocês já conseguiram contar o número? Que número é esse de tanques que está pegando fogo? Olha, o Corpo de Bombeiros, quando ele recebeu o chamado, era um tanque, né? Um tanque de gasolina que acabou explodindo. E essa, certamente, a partir do momento até a mobilização da equipe, até a chegada no local, os procedimentos de combate a incêndio, ele se propagou, sim, para outros tanques. E, no momento, a gente acredita que tem aí 6 tanques pegando fogo. Só que nós temos mais dezenas de tanques ali no pátio da empresa. E esse vai ser o grande desafio para as equipes do Corpo de Bombeiros aí de Santos e das equipes também do Corpo de Bombeiros que estão se deslocando aí para o local para tentar fazer o combate ao incêndio. Bom, a gente já disse que veio reforço, né, da capital para cá para ajudar aí a conter essas chamas, só o efetivo daqui não será suficiente por conta aí da grande proporção. O senhor acredita que vai ser preciso mais gente além dessas equipes que já estão descendo a serra para ajudar a controlar esse incêndio, capitão? Olha, Vanessa, tendo em vista que nós temos aí 6 equipes de força tática, que são equipes especializadas, é uma equipe que ela tem um treinamento diferente, ela é uma equipe que ela está acostumada a atender grandes ocorrências, a gente não acredita que tem a necessidade de deslocar mais outras equipes e mais bombeiros para o local. Porque o problema não é nem a quantidade de bombeiros, e sim o fato de você não conseguir atingir a base do fogo pela alta temperatura. Diminuindo a temperatura, a gente vai conseguir avançar, apagando os incêndios, verificando ali condições de segurança ideais ali para o local ficar ali à disposição da empresa. E certamente os trabalhos eles vão continuar aí durante a tarde. Capitão, o senhor acredita num possível fechamento daquele trecho da rodovia Anchieta ou pela sua experiência, não será necessário? Certamente a equipe também da concessionária, ela está movimentando ali o próprio fluxo, o tráfego do local, para que a gente possa chegar rapidamente com as equipes. Né? As equipes, elas vão precisar chegar ali com o local totalmente liberado, porque a necessidade é imediata do reforço ali no local para tentar combater o incêndio. Bom, então agora vocês trabalham justamente para acabar ali bloqueando essa área para que não haja também mais transtornos ou até uma possível vítima, né, capitão? O objetivo é esse, é isolar tudo para combater realmente esse incêndio. Exatamente, Vanessa. O trabalho agora, por causa da grande propagação do fogo, por causa do calor que deve estar sendo propagado num raio ali considerável da empresa, embora ela já está posicionamento estrategicamente instalada num local onde não há residências, né? Mas há um risco sim das explosões pegarem outros tanques, o que não seria nada legal para as equipes e principalmente ali para o desenvolvimento da ocorrência, viu, Vanessa?
Capitão Marcos Palumbo é o porta-voz dos bombeiros, está aqui ao vivo por telefone com a gente. Você que está agora sintonizando a TV Tribuna, de repente, não sabe onde é esse incêndio. Esse incêndio é na área industrial da Alemoa, bem próximo à Via Anchieta. Por volta de 10 horas da manhã, começou um fogo nesse terminal e pelo menos dois tanques foram atingidos de início, o número pode ser ainda maior. Capitão, nós vemos imagens ali, as viaturas dos bombeiros já resfriando na parte de trás. Aqueles tanques mais próximos do fogo ali também vão ser resfriados ou ainda não é possível que as equipes cheguem ali próximo? O grande problema é da gente acessar esse local, Tony, porque as equipes elas estão fazendo resfriamento nos tanques onde a água consegue atingir o tanque sem que evapore. E o grande problema é da gente atingir as partes posteriores dos tanques onde há um grande risco, só que a gente não tem a possibilidade física, né, de combater aquele incêndio com a água. Então, as equipes elas vão ter que se posicionar de uma forma que ela ou coloque algum equipamento para que ele atinja aquele local e continue um fluxo de água constante para que ele se resfrie, ou utilize a estratégia de localizar outros pontos de acesso que consigam chegar nesses locais de risco também e resfriar os tanques para que não tenham novas explosões. Agora, capitão, a respeito desses tanques, esses outros tanques que ainda não foram incendiados, é possível fazer alguma coisa, um trabalho de prevenção, de repente esvaziá-los, não sei, acompanhar esse trabalho e de uma outra forma para que esses tanques também não peguem fogo e não haja aí mais explosão no local? Isso é possível ou não? A sua colocação foi muito perfeita, viu, Vanessa? As equipes aí no local, elas estão exatamente verificando essas viabilidades, né? Porque cada tanque, ele tem um tipo de sistema de resfriamento. Talvez esses tanques que estejam numa parte posterior, o sistema de resfriamento está sendo mobilizado de alguma forma que ele consiga, não só pela ação do Corpo de Bombeiros, mas também pela ação das instalações físicas da própria unidade da refinaria, que ela possa fazer, por exemplo, a retirada do combustível do tanque, que ela possa ser movimentada para um local de segurança. Então, isso certamente no local aí está sendo verificada essa possibilidade para que a gente não fique somente no risco, né, de ter ali a nova explosão e não tente ali fazer a remoção desse combustível para outro local. Bom, aquela área toda, então, só para relembrar a informação que o senhor disse, está isolada. Inclusive, nós tivemos informações que as pessoas que trabalham, inclusive, em embarcações, como a gente pôde ver um navio ali atracado num dos piers, também foram orientadas para deixar o local, para se afastar, não é isso, capitão? Olha, Toninho, a propagação do incêndio ela é muito intensa, né? E se você tem ali, por exemplo, um navio fazendo o abastecimento do combustível para transporte, ele já é um risco muito grande. Imagine, então, você fazendo um navio, tendo lá a quantidade de combustíveis sendo repassados para o local, a quantidade da própria volatilidade do material combustível. Se ele tem aí, ele é extremamente volátil, quer dizer que ele vai se dispersar na atmosfera. Se você tem uma fonte de calor, há um risco sim de uma explosão. Então ela tem que ser retirada das pessoas. Esse tipo de ação deve acontecer de forma totalmente segura. Nessa situação agora não há a mínima possibilidade de realização dessa manobra. Agora, capitão, o senhor falou de riscos, né, para as pessoas que trabalham ali na área e, obviamente, os bombeiros estão trabalhando ali no local. Há alguma orientação para essas equipes de segurança? Obviamente, deve haver uma orientação para que haja esse cuidado por conta desses riscos de explosões e por conta do próprio fogo, né? Vanessa, o trabalho ele já é bem complicado, é um trabalho bem difícil ali. As equipes que trabalham em Santos, elas já estão acostumadas a grandes incêndios na região portuária, nos armazéns, sabem dos riscos, mas sempre há a possibilidade de uma situação ficar pior, né? Então, a preocupação do Corpo de Bombeiros, ela é lógico com a emergência, mas também com os nossos 80 homens que estão lá fazendo o combate, ou também juntamente com
com as equipes de segurança, de brigada de incêndio que a refinaria possui. Todos eles estão em risco, tentando combater o incêndio para que ele não fique pior. E a gente acredita aí que pela evolução da ocorrência isso vai acontecer. Acreditamos em algumas horas aí ele possa ter o controle da situação, principalmente aí não permitindo que os outros tanques explodam, com ações como resfriamento, retirada dos líquidos dentro do tanque, a remoção ali ou aplicação das instalações físicas da refinaria para fazer o combate ao local, sem que tenha a presença de um bombeiro fazendo isso. Então, essas equipes, esses trabalhos eles vão evoluir de acordo com a própria ocorrência, viu, Vanessa? Agora, a gente também já entrou em contato, né, com a Ultracargo para ter informações, a palavra da empresa sobre esse incêndio que atingiu aí os tanques da Ultracargo. O incêndio começou por volta das 10 da manhã. Nós vemos aí imagens ao vivo do alto, realmente um incêndio de grandes proporções, que vai durar aí o trabalho intenso do Corpo de Bombeiros. Já temos reforço descendo a serra para ajudar nesse trabalho, nessa contenção do incêndio, desse fogo que atinge aí, a princípio, começou atingindo 2 tanques e agora, como vemos aí, proporções grandes, né? Estamos aqui conversando com o porta-voz do Corpo de Bombeiros, capitão Marcos Palumbo, que está explicando para a gente todo esse trabalho do Corpo de Bombeiros. Todo esse trabalho que está sendo feito lá, né, o Grupamento Marítimo do Guarujá diz que a embarcação Governador Fleury já atracou e só está aguardando autorização oficial, que está comandando a operação para começar aí esses trabalhos, né, Tony? Bom, e a Anchieta também tem tráfego aí, logicamente mais complicado ali naquela região, está bloqueado, inclusive, no quilômetro 64, sentido litoral, por causa desse incêndio. Lá no bairro da Lemoa, há lentidão, é claro, entre os quilômetros 64 e 61. Já o motorista que segue pelo trecho de Planalto lá da Via encontra no quilômetro 10, na chegada a São Paulo, um pouco mais de trânsito lento, né? Nos demais trechos do sistema Anchieta Imigrantes, esses trechos estão com tráfego normal. Lembrando que a gente ainda aguarda um posicionamento da Ecovias. Exato. A princípio, a Ecovias disse que o trabalho, a Operação Descida, aí, por conta do feriado da Páscoa, né, vai continuar. A Operação Descida está prevista para as 3 da tarde, agora diante dos trabalhos aí, né, Tony, do Corpo de Bombeiros, o quilômetro 64 bloqueado para que os bombeiros possam fazer esse trabalho, para que não haja risco às pessoas que passam ali pela estrada. Eles mantiveram até então a Operação Descida às 3 horas, mas a gente continua aguardando o posicionamento da Ecovias para saber se realmente essa operação vai ser colocado em prática. Bom, a gente gostaria de agradecer, então, a participação do capitão Marcos Palumbo, porta-voz dos bombeiros. Capitão, só uma última recomendação, então, do Corpo de Bombeiros para as pessoas que têm que passar por lá, não vão poder passar. É claro, eu gostaria de uma recomendação geral do Corpo de Bombeiros, uma expectativa aí dos trabalhos. Olha, Tony, aqui o Corpo de Bombeiros ele tomou todos os meios necessários ali para fazer o combate ao incêndio, mandando equipes de outras cidades, toda a estrutura disponível para que a gente consiga segurar o incêndio e principalmente ali que não atinja outros locais e tem ali alguma consequência aos moradores aí da região. Certamente nós vamos trabalhar com muita dedicação para fazer o combate rápido desse incêndio e deixar o local em segurança. Capitão, muito obrigada pelas informações, pelo tempo que o senhor disponibilizou aqui para a gente, para passar todas as informações sobre esse incêndio e um bom trabalho para vocês. Muito obrigado, Vanessa. Obrigada. Bom, vamos agora ao vivo falar com a repórter Solange Freitas, que desde bem cedo, desde que praticamente esse incêndio começou, acompanha aí com informações. Solange. Boa tarde, Vanessa, Tony, boa tarde a todos. É impressionante que daqui de onde nós estamos na Via Anchieta, o calor é muito forte e a gente a todo momento só vê imagens do fogo aumentando. Nós estamos aqui praticamente desde o início do incêndio, né, que começou um pouco depois das 10 horas da manhã. Antes a gente via muita fumaça preta, um pouco de fogo, mas olha, a gente vê a cada momento esse fogo aumentando, a fumaça também. E para vocês entenderem o local
local exato de onde está acontecendo, né? Essa aqui é a empresa Ultracargo, que está na Alemoa, né? Vou pedir para o Paulo Tavares vir aqui para mostrar aqui onde eu estou. Lá é a entrada de Santos, né? A gente está vendo aqui, nós estamos na Via Anchieta, é a entrada de Santos, então nós estamos bem pertinho da entrada da cidade, né? Essa empresa fica na Alemoa e bem pertinho também aqui da Via Anchieta. No local aqui onde nós estamos, eu repito, a gente sente muito calor intenso. A gente olha esses tanques, parece que a qualquer momento vai explodir, dá um pouco de medo, eu confesso isso, porque parece que esses tanques vão explodir, porque a gente só viu o fogo aumentar até agora. Então a sensação que a gente tem aqui é de muito calor e de muito medo e apreensão. A Polícia Militar também está por aqui, não deixa ninguém chegar perto ali da estrada, da marginal da Via Anchieta, às vezes para carro, tem gente descendo querendo tirar foto e a Polícia Militar a todo momento intervém para que isso não aconteça. E a gente aguarda também instruções, não sabe se vamos poder ficar aqui, se vão interditar a estrada ou não. A gente não tem essas informações ainda, mas olha só, o fogo continua muito forte desde o momento em que a gente chegou aqui, né, um pouco depois das 10h30, né, o incêndio começou depois das 10 horas da manhã, a gente só vê o fogo aumentar e essa fumaça preta também. E a sensação, repito, de calor por aqui é muito forte, Tony, Vanessa. Obrigado pelas informações, Solange Freitas. E, segundo as informações do bombeiro, realmente esse fogo não para, ele não diminui, porque a estratégia é fazer com que o tanque, que já iniciou esse incêndio, ele realmente, o fogo tenha que consumir todo o combustível lá dentro, e enquanto isso vai sendo feito o resfriamento dos tanques vizinhos para que o fogo não se propague para eles, então. A gente observa pela imagem, né, quando a Solange devolveu aqui para a gente para o estúdio, parece até que houve explosão, mas acredito que faça parte desse trabalho, né, porque como você bem disse, eles vão aguardar, né, que todo o combustível seja queimado. Esse combustível seja queimado, Tony, justamente, então a impressão é realmente que acontecem explosões, né, é um procedimento que, segundo o capitão do Corpo de Bombeiros, faz parte do trabalho, né? A gente volta, então, a falar com a Solange Freitas a respeito do trânsito, porque como aquela área toda foi bloqueada ali, né? Nós já dissemos, houve bloqueio ali no quilômetro 64 da Anchieta, por questão de segurança e para que os bombeiros façam o trabalho. A gente conversa, então. Solange, como é que está o trânsito nesse trecho aí que você se encontra? Então, Vanessa, nesse momento o trânsito parou aqui na Via Anchieta. Vamos mostrar aqui, olha, são os caminhões, os carros em direção à entrada de Santos, né? A entrada de Santos é logo ali, né? Nós estamos bem pertinho da entrada de Santos e nesse momento o trânsito praticamente parou. Na marginal também aqui da Via Anchieta, no sentido Santos, a gente vê aí que o trânsito também parou, está bem lento. Também deve ser por causa aí do fechamento aí desse trecho aí da Anchieta, porque não estava assim parado. Foi agora mesmo, nesse instante, que o trânsito aqui na Via Anchieta parou. Obrigado pelas informações, então, Solange Freitas, ao vivo ali do local, bem em frente ao local onde acontece esse incêndio nos tanques da empresa Ultracargo, né? Ali na área da Alemoa. Exatamente. Bom, vamos agora para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre esse incêndio. Até já. Você é daquelas mães que postam tudo nas redes sociais? Com GVT você tem tudo para ser como quiser. Conte com a gente para ser você. Ligue 10325. Para as pequenas queimaduras do dia a dia ou para as queimaduras de exposição ao sol. Nestes momentos, soluções caseiras não adiantam. Para queimaduras domésticas, Queima Livre Pomada alivia a dor e cicatriza sem deixar marcas. Para queimaduras solares, Queima Livre Sun proporciona alívio refrescante e imediato em função da sua formulação com princípios ativos que suavizam, refrescam e hidratam a pele. Queimou? Queima Livre. Aí passa. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Zuzu, vamos passear? Eu? Agora a gente é net. Sem morder. Leve a net pra onde você quiser. 30 mega por R$ 39,90 ao mês e ainda Wi-Fi e 4G. Assine já. É neste solo que vivemos que nos misturamos em um só. Em todo olhar tem um pouco de nós. Não importa o lugar, se existe esperança, estamos lá. Com milhões de sorrisos, onde quer que você vá. O mundo todo está aqui. São muitas culturas e uma emoção.
ser brasileiro de coração. Oferecimento. APO Planos Odontológicos. A saúde da sua empresa começa aqui. Quando alguém pergunta: Hi, do you speak English? O que você responde? Não deixe que o inglês dê um nó na sua língua. Coleção Inglês em 100 dias no Expresso Popular. São 30 fascículos para você colecionar e aprender. Toda sexta, nas bancas, fascículo com CD e DVD por apenas R$ 13,90. E o primeiro fascículo com valor promocional. O mundo em suas mãos, você precisa ter o inglês na ponta da língua. Coisas para fazer a partir dos 49 anos. Nunca sair sem o casaco. Ligue para a Senior Corp e faça seu plano de saúde Prevent Senior. 3285-8585. O Jornal da Tribuna volta a falar desse grande incêndio que acontece no bairro da Alemoa. Essas são imagens gravadas por cinegrafistas amadores que nos cederam as imagens. Você vê as imagens da chama, impressionante, a altura que atingiu e também a coluna preta de fumaça. Essas já são imagens aéreas do Globocop, onde você pode ver a quantidade de tanques que está realmente pegando fogo ali. Há tanques ainda que não foram atingidos do lado. Os bombeiros estão presentes com um grupamento, inclusive, vindo da capital para fazer o resfriamento dos outros tanques, já que, segundo o capitão Palumba, que é o porta-voz dos bombeiros, disse, não há condição física, inclusive, dos bombeiros chegarem mais próximo a essas chamas. Não existe material, equipamento que faça com que os bombeiros consigam chegar mais próximo. Então, a técnica agora é deixar com que esses tanques, o combustível que está neles, seja totalmente queimado, para aí sim poder debelar chamas de uma vez. Enquanto isso, os outros tanques vão sendo resfriados para também não pegarem fogo. Sim, por conta do tamanho desse incêndio, muitas pessoas ficaram assustadas porque a fumaça pode ser vista de vários pontos de Santos, Recebemos muitas fotos de bairros como Ponta da Praia, que é uma área bastante distante da Alemoa. Olha, nós temos aí imagens ao vivo da nossa câmera da Orla da Praia de Santos. Ao fundo você pode ver da travessia de balsas. Entre Santos e Guarujá. Entre Santos e Guarujá é possível também ver, nós não temos agora a imagem, mas você está vendo a imagem da Orla da Praia, que é possível ver. Essa imagem é da câmera da Ecovias e a gente percebe aí o fogo, bastante intenso. A área está isolada. A gente lembra que aquele trecho ali da rodovia Anchieta está isolado, quilômetro 64. A lentidão, segundo últimas informações da Ecovias, do quilômetro 61 ao 64. Mas ainda não se sabe se vai haver algum esquema especial junto à Ecovias para saber se vai haver aí mudança nessa operação. E nós acabamos de receber uma informação da assessoria de imprensa da Praticagem que um navio permanece atracado no cais da Alemoa. Segundo ele, os práticos foram até lá para tirar o navio. O comandante assumiu o risco de permanecer lá. Nós conversamos com o porta-voz do Corpo de Bombeiros, que realmente reforçou de que há o perigo, esse aí é o navio que você observa agora nessas imagens, de que há o risco de explosões e, por isso, a área foi totalmente isolada. As pessoas que trabalham em outras empresas ali ao lado desses tanques da Ultracargo foram retiradas por segurança. O próprio Corpo de Bombeiros trabalha numa operação especial, tomando muito cuidado com as equipes que estão trabalhando, porque realmente é um incêndio de grandes proporções. Então, uma área muito grande está isolada, uma área de isolamento aí, de acordo com informações, de 5.000 metros, por conta justamente dos riscos de explosão desses tanques, O incêndio começou inicialmente ali em 2 tanques, mas há uma propagação desse fogo e há todo cuidado para que não haja outras explosões, para que não haja esse risco a outras empresas e até as próprias equipes do Corpo de Bombeiros, Tony? Exatamente, Vanessa. As informações dão conta que por volta de 10 da manhã começou o fogo. Assim que começou, por sorte, as informações são de que não há vítimas, somente 2 pessoas que se sentiram mal, uma por causa de um estresse nervoso e a outra por inalação dessa fumaça preta. Agora não há vítimas, felizmente.
mas mesmo assim as empresas ali no entorno pediram para que os seus funcionários saíssem, logicamente por um risco maior, e também as embarcações. A gente viu agora essa nota aí dizendo que o comandante da embarcação está assumindo aquele risco de continuar no navio, mas realmente o risco existe. Por enquanto a gente vê aí o combate às chamas, não necessariamente, mas o resfriamento dos tanques no entorno. Você falou da embarcação, né, que o comandante assumiu o risco. É importante lembrar também que a embarcação Governador Fleury já atracou, só está aguardando aí uma autorização do oficial que está comandando a operação para começar aí os trabalhos, esse reforço no combate às chamas desse incêndio que começou muito cedo, assustou muitos moradores, né, não só de Santos, mas de toda a região, que viam essas chamas de longe, das pessoas que trabalhavam ali no entorno, que tiveram que deixar as empresas. Nós recebemos muitas ligações de pessoas que trabalhavam no local em desespero, porque não sabiam o que estava acontecendo realmente. Nossa redação recebeu aí muitas ligações, nós estamos aguardando aí outras informações, conversamos com o porta-voz do Corpo de Bombeiros para saber os detalhes dessa operação. Não há ainda como prever o tempo que essas equipes do Corpo de Bombeiros vão levar para apagar essas chamas. Voltamos a repetir que veio reforço de viaturas do Corpo de Bombeiros de São Paulo para ajudar nessa operação, realmente uma operação muito grande e muito cuidadosa para evitar aí problemas, né, que tenham vítimas desse incêndio, Tony. E nós acabamos de receber aqui uma nota oficial da empresa Ultracargo. Olha, a respeito do incidente ocorrido nesta manhã, a Ultracargo informa que a equipe da Brigada de Incêndio evacuou a área e acionou o plano de ajuda mútua. O incêndio está contido e os bombeiros já estão trabalhando no local, já vimos aqui, mas são as informações oficiais da Ultracargo, estão trabalhando no local para debelar as chamas e atuar no resfriamento dos tanques. Eles reafirmam que não houve vítimas nesse incêndio, mas dizem que é prematuro ainda qualquer informação sobre os motivos, as causas desse incêndio. Quem nos mandou a mensagem foi o senhor Ricardo Catran, presidente da Ultracargo. Está aí a resposta, então, da Ultracargo, né? Estávamos aguardando o pronunciamento da empresa. O comandante, porta-voz do Corpo de Bombeiros, citou essa questão desse trabalho em conjunto com a Brigada de Incêndio da própria empresa, né? Afinal, o trabalho da Brigada é uma equipe preparada e que conhece as instalações, conhece a empresa. Então, realmente, são informações muito importantes que são passadas para o Corpo de Bombeiros, até para saber como as equipes vão chegar até o local, se elas podem chegar até o local, né? Para traçar estratégias de como é possível conter esse incêndio da forma mais rápida, da forma mais segura, né? Essas imagens que você vê aí foram feitas do alto do prédio da TV Tribuna de São Vicente. O incêndio é na Alemoa, ali próximo à Via Anchieta, na região de Santos. Então dá para sentir que realmente poderiam ser vistas de bastante distância essas chamas e a coluna São Vicente. de fumaça. Olha só como é possível ver aí a coluna de fumaça saindo ali da Alemoa. Vamos falar das estradas. O acesso ao porto pela Anchieta, atenção, continua bloqueado. Tem lentidão de 5 quilômetros na entrada da cidade. A Ecovias orienta os motoristas que utilizem a rodovia dos imigrantes para evitar até ele se aproximar do local do incêndio por conta dos riscos, né? Porém, caminhões e carretas são obrigados a usar a Anchieta. A operação descida não foi implantada e, por enquanto, está mantida a previsão para as 3 da tarde. Bom, hoje é um dia típico, nós estamos aqui no Jornal da Tribuna, mas você vai ter as informações de esporte também com a Vanessa Faro. Agora são 12h40, 20 minutos para 1h da tarde. Vamos passando para o destaque com Vanessa Faro do esporte. Olá, Tony, Vanessa. Tribuna Esporte, oferecimento Unimes, pós-graduação, especializações e mestrado, inscrições abertas.
Olá a todos. Bom, aqui no Tribuna Esporte, o destaque de hoje é o clássico entre Santos e Corinthians. De um lado tem os santistas que começaram muito bem no Paulistão, mas caíram de produção nos últimos jogos. Do outro, os corintianos que tiraram do Santos a liderança geral do campeonato. Titulares e reservas no gramado do CT Rei Pelé. Olhando dá quase para escalar o time que vai enfrentar o Corinthians no domingo. Quem vai para o jogo sabe muito bem a importância dessa partida. Para nós atletas também, a gente vive uma semana assim, de bastante expectativa, não de ansiedade, mas expectativa, porque todo mundo gosta de jogar um jogo dessa importância. Agora, é aquilo que eu falo, acho que iniciamos bem a semana, uma preparação forte, concentrado, focado, e vamos para o jogo domingo com aquela vontade, sabendo, como sempre, que enfrentaremos uma dificuldade, porque o Corinthians vem muito bem no campeonato. Porém, nosso time tem muita qualidade, a gente vai com muita vontade para ganhar esse jogo também. O Clássico é um jogo diferente, jogamos muito bem contra o São Paulo e contra o Palmeiras. Infelizmente não ganhamos do São Paulo, mas conseguimos a vitória pelo Palmeiras, mas é um jogo totalmente diferente. A equipe deles vem numa crescente muito boa esse ano, que ainda não perdeu no Paulista. Como eu falei, não vai mudar muito essa primeira fase nossa, mas a gente não quer perder o Clássico. Então temos que entrar atento e com muita disposição. O time espera chegar sem nenhum problema e com bastante fôlego para esse clássico. Eu acho que fisicamente não tem nenhum problema dentro do time. Temos uma semana de preparação para jogar no domingo, todo mundo vai chegar 100%. O Santos reconhece que é uma partida difícil, mas os jogadores prometem se empenhar em busca da vitória. Muita entrega, muita união do time dentro do campo. Campeonato não ter mais nenhum invicto? Tomara que perca. Acho que chegou o momento deles perderem uma, né? É um jogo muito difícil, a equipe deles é muito qualificada. Temos que entrar muito atento, que vai ser um jogo muito importante, muito duro. A gente sabe da força que é eles jogando dentro da casa deles. Então temos que ter tranquilidade, mas temos que impor nosso ritmo lá. Bom, essas foram as notícias do Santos e do Corinthians que fazem o clássico no domingo pelo Paulistão. Já já eu volto com outras notícias.